Olá pessoal, meu nome é Maicon Silva. Eu vou estar agora demonstrando aí como utilizar a HP50G, nossa querida HP50G, na resolução de circuitos elétricos. Muita gente pede aí esse tipo de conteúdo aí. Eu vou fazer algumas questões aí do livro Fundamento de Circuitos Elétricos, quinta edição, do, do Alexandre Sadico. Para começar, eu vou fazer a questão 5.14 da página 179, né, 179, onde ele pede aí para determinar a tensão de saída V0 no circuito da figura 5.53. É uma questão aí que envolve análise de circuitos com amplificadores operacionais. Na questão TEDS para determinar a tensão aqui na saída do amplificador operacional entre o GND do circuito. Inicialmente na HP50G, para resolver circuitos elétricos aí, eu utilizo aí as configurações básicas. A calculadora tem que estar em RPN, e para facilitar, a flag 117 tem que estar marcada. As duas configurações básicas aí são estas. Então, para resolver circuitos elétricos aí, a gente pode tanto utilizar aí o método matricial ou o método algébrico. Ou seja, escrever todas as equações diretamente na HP50G e manipular as equações. A HP ela disponibiliza aí umas ferramentas para manipulação de equações que dá para a gente fazer aí tranquilamente aí. Eu vou mostrar para vocês. Então, inicialmente aí, começar a análise do circuito. Eu vou chamar aqui, vou chamar esses dois nós aqui. Vou chamar aqui esse primeiro nó aqui de V1, esse nó aqui de V1, e o nó aqui na porta, inversora, vou chamar de V2. Vou chamar de V2. Então, vou tirar a equação aqui do nó V1. Ou seja, vou aplicar a lei de Kirchhoff das correntes no nó V1, onde fala que a soma das correntes que entra no nó é igual à soma das correntes que sai do nó. Quem é a corrente que quem são as correntes que estão entrando no nó V1? Quem está entrando no nó V1 é a corrente aqui de 2.000 A, e as correntes que estão saindo é a corrente que vai lá para o V0, a corrente que está subindo. Ela atravessa aqui o resistor de 10K e vai lá para V0, que é a tensão que o problema está pedindo. A outra corrente é a corrente que vai lá em direção à porta inversora do amplificador operacional, que vai lá para o nó V2, que eu chamei de V2. E a última corrente é a corrente que está descendo para o GND do circuito. Ela está descendo aqui através do resistor de 5K. Essas são a distribuição das correntes. Então eu vou dizer que essa corrente aqui que está entrando, que é a mesma corrente aqui, 2.000 A. Então vou botão laranja da calculadora e tecla O. Vou abrir aqui o editor de equações e vou digitar a minha primeira equação, que é 2.000 A é igual a corrente que está entrando, que é 2.000 A, é igual
as correntes que está saindo. Quem é as correntes que está saindo? É a corrente que passa pelo resistor de 10K. Quem é essa corrente? É a diferença de potencial no resistor de 10K dividido pela resistência elétrica. Sendo assim, a diferença de potencial é V1 menos o VO, né, ou V0, vou chamar aqui de V0, dividido pela resistência elétrica do resistor, que é 10 kΩ. 10 kΩ. Mais a corrente que vai lá para o ponto V2, ou seja, é a diferença de potencial no resistor de 20K dividido pela resistência elétrica. Então é V1, a diferença de potencial no resistor é V1 menos V2 dividido por 20 kΩ. E por fim aí, a última corrente que está saindo do 9V1 é a corrente que vai em direção ao GND do circuito, que é V1, a diferença de potencial no resistor de 5 kΩ, V1 menos, esse ponto aqui é 0 volts, pois é a referência do circuito, o GND é 0 volts, dividido por 5 kΩ. Pronto, minha equação minha equação ali no 9V1 está tirada, está aí na calculadora. A gente pode salvar essa equação aqui. Eu vou salvar essa equação aqui. Vou chamar aqui de EQ1. EQ1. Pronto. Em RPM, para a gente salvar equações, digita a equação, o nome da equação e dá um store. Pronto. Caso eu querer chamar a equação, eu vou lá em digito EQ1. Pronto. Agora, continuando aí a análise do circuito elétrico, eu vou aplicar LKC aqui no 9V2. Então, vou abrir uma nova equação. Aplicando LKC aqui, quem é a corrente que está entrando no nó? A corrente que está entrando no nó é a corrente que vem lá de V1, passa por resistor de 20K. Então, é a diferença de potencial no resistor de 20K, que é V1 menos V2 dividido por 20 kΩ. 20 kΩ. As correntes que está saindo é a corrente que está entrando dentro do amplificador operacional. Essa corrente que está entrando dentro do amplificador operacional. E a corrente que vai lá, a outra corrente que está saindo é a corrente que sobe aqui pelo resistor de 10K e vai lá para o ponto V0. Uma propriedade aí dos amplificadores operacionais é que as correntes que entram nas portas, tanto a porta inversora como a porta não inversora, essas correntes é praticamente zero. Então a gente pode dizer que essas correntes são zero sem nenhum prejuízo aí na análise do circuito. Logo, a corrente que está entrando aqui em V2 é igual à corrente que está entrando no amplificador operacional, que é zero, mais a corrente que está subindo aqui pelo resistor de 10K em direção ao V0. Que é essa corrente? É a diferença de potencial em cima do resistor de 10K, que é V2, essa tensão aqui menos essa tensão aqui, que no caso é V0, dividido pelo resistor de 10 kΩ. Pronto. Minha equação 2 está tirada. Eu posso fazer a mesma coisa lá para a equação lá que a gente tirou do ponto V1. Vou chamar essa equação de EQ2.
e vou gravar. Pronto. Então, caso eu querer EC2, é só digitar EC2 e a calculadora vai mostrar ela aí pra gente. Eu vou na pilha aqui, eu vou dar um swap aqui, eu vou inverter aqui as posições das equações, eu vou trabalhar nessa primeira equação aqui. Então, quem são minhas incógnitas aí da equação 1? É V1, V0 e V2. Então, como a gente pode fazer aqui? Então, pessoal, a gente vai agora utilizar uma outra propriedade aí dos amplificadores operacionais, que diz que as portas aí de entrada aí dos amplificadores operacionais são curto-circuitadas virtualmente. O que é isso? É a mesma coisa de eu falar que a tensão na porta não inversora é igual à tensão na porta inversora. Ou seja, como a porta que não inversora está aterrada, ou seja, a porta que está no potencial de 0 volts, V2 também é 0 volts. É uma propriedade dos amplificadores operacionais. Sendo assim, eu vou criar aqui uma nova equação aqui. Eu vou falar que V2, abrir o editor de equações, e vou falar que meu V2 é igual a 0. V2 é igual a 0. E eu vou copiar essa equação aqui que a gente vai utilizar. Eu vou dar aqui direcional para cima e dar um laranja copy. Função aqui que está na letra J, copy. Pronto, copiei. O que eu quero aqui? Eu vou pedir para a calculadora substituir aqui na equação de cima, nessa equação aqui. Onde tiver V2, eu quero que a calculadora substitua por 0. Pois aqui, como a gente sabe aqui, que a tensão no amplificador operacional na porta inversora é 0, né? Então eu vou utilizar aqui botão laranja, função algébrica, né, que está aqui na tecla 4, e vou dar um next e substituir. Ou seja, quando eu clicar aqui em F2, na função substituir, tudo que é V2 aqui na equação aqui que está na posição 2 da pilha, a calculadora vai substituir por 0. Então vou mandar substituir. A calculadora substituiu. Eu vou dar aqui um direcional para a direita para a calculadora inverter as equações, pois eu quero também substituir o V2 lá na equação de cima. Pronto. Agora eu quero também aqui que a calculadora, onde tiver V2, ela substitua por 0. Como eu tinha copiado lá a equação que V2 era igual a 0, eu vou dar só um paste aqui, botão laranja e paste, que está na letra L. Pronto, V2. E vou pedir para a calculadora substituir. Pronto, substituiu. Agora, eu tenho aí duas equações e duas incógnitas, que é V1 e V0. Como é que eu posso estar agora resolvendo aí esse sistema linear? Olha o que eu vou fazer. Eu vou aqui na equação aqui, essa equação que eu inverti agora, eu vou pedir para a calculadora isolar o V1. Como é que a gente pode fazer isso? A gente digita V1. Como é que a gente pode substituir, isolar uma variável em uma equação na HP50G? A gente digita a expressão, digita a equação e logo depois digita o nome da variável que se deseja isolar, que no nosso caso aqui é V1. Então eu vou digitar o V1 e agora aqui botão branco e essa função aqui que está na tecla, esse menu que está na tecla 7, que é S.slv, e vou utilizar aqui em F2 a função isol. Então a calculadora vai isolar V1 nessa expressão aqui, clicando F2, pedindo para isolar. Pronto, V1 é igual a 2 vezes
VO. E vou pedir a calculadora de novo para substituir, usando lá a função substituir que está no menu algébrico. Vou pedir para a calculadora, onde tiver V1 na equação aqui que está na posição 2 da pilha, vou pedir para substituir por 2 vezes VO. Então vou lá em botão laranja, tecla 4, menu algébrico, Next, substituir. Pronto, eu tenho uma equação e uma incógnita que é o V0, que é a incógnita aqui que o problema 5.14 está pedindo. Então é só isolar. Então vou digitar lá o V0 e tecla branca 7, isol. Pronto, minha tensão é igual a menos 2,5 volts. Então, pessoal, está aí resolvida a questão. A tensão aí na saída do circuito, né, é menos 2,5 volts. E até a próxima.